Aleluia, glória a Deus. Salmo 133 diz assim: a excelência do amor fraternal. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Aleluia, glória a Deus. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Porque diz que ali, onde há união, onde há comunhão, o Senhor ordena as bênçãos dele, no meio do seu povo. Então, para que o Senhor ordene as suas bênçãos, para que o Senhor nos abençoe, temos que estar em comunhão e temos que andar, aleluia, em união com os nossos, seja com os nossos irmãos, seja com o nosso cônjuge, seja com os nossos familiares, seja com os nossos parentes, seja com os nossos vizinhos, sejam com aqueles que Deus tem colocado no nosso meio, no nosso convívio diariamente. Então, quão bom é que os irmãos vivam em união, para que o Senhor venha ordenar as suas bênçãos sobre as nossas vidas. Temos que estar em união e em comunhão. Comunhão com Deus e união com os nossos amados. Amém? Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória te damos, Senhor. Graças te damos, ó Pai, pelas tuas bênçãos, Senhor. Pai, quão bom é. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja. Diz assim, enquanto o pastor não vem. Este salmo expressa a mesma verdade espiritual que João 17, quando Jesus orou para que seus discípulos fossem alicerçados em amor, santidade e unidade. Ele sabia que o Espírito Santo não poderia operar entre eles, havendo divisões causadas por pecado e ambições egoístas. Por outro lado, o fervente amor a Deus e ao próximo, aliado à santificação na verdade da palavra de Deus, fará com que ele esteja entre os seus e os unja em amor, em verdade e em unidade. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Santificado, quero convidar o pastor Carlos Salles. Aleluia, glória a Deus. Amém. Pai amado, Pai querido, Deus eterno, Senhor, nós te agradecemos, Pai. Nós te louvamos, nós te engrandecemos, nós te bendizemos. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo teu amor, muito obrigado pela tua graça derramada sobre nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, pelo óleo derramado sobre a cabeça de Arão. Muito obrigado pelo teu azeite derramado sobre nossa cabeça. Muito obrigado, Senhor, pela comunhão, pela união. Pai, a qual o Senhor tem nos levado a estar, a fazer junto com os nossos irmãos. Muito obrigado pela unidade do teu Espírito Santo em nós, no nosso meio, Pai. Continua operando, Senhor, no meio dos teus filhos, no meio da tua igreja, no meio do teu povo. Continua, Senhor, abençoando, Senhor, os teus filhos, unidos, ó Pai, cada vez mais em um só propósito, em um só amor, em uma só verdade, uma só palavra, um só Espírito, para que nós venhamos receber do Senhor as tuas bênçãos. Deus, que o teu Espírito Santo venha operar no nosso meio, grandiosamente, poderosamente. Que o teu Espírito Santo venha, Deus, nos orientar. Venha, Senhor, orientar, Senhor, o teu filho, o pastor Carlos Salles. Venha derramar sobre ele, Pai, do alto da cabeça à planta dos pés, o teu óleo, Senhor, a cada dia, Pai. A tua unção, a unção do teu Espírito, para que ele seja cada dia mais e mais e mais fervendo, Senhor, na tua presença. Que ele esteja, Senhor, a cada dia mais, Senhor, constante, Senhor. Pai, se alimentando da tua palavra como ele tem feito. E que ele aprenda cada vez mais e mais e mais para passar, para trazer para nós, Pai, aquilo que o Senhor tem falado e ministrado ao seu coração.
Louvo e agradeço ao Senhor pela vida dele, como esposo, como pai, como o Senhor teu filho, como pai, um anjo do Senhor na igreja, como pastor. Que o Senhor venha cada dia estar mais e mais ministrando e falando ao coração do teu filho e derramando sobre ele a unção do teu Espírito Santo, para que ele também venha nos abençoar e nós também os abençoar. Oh Deus, que o Senhor nos abençoe para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Que seja com ele, Pai, na palavra, que não seja ele falando, mas que seja o Senhor através de sua boca, através, oh Deus, da palavra a qual o Senhor colocou no seu coração. Muito obrigado, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus, para a amada igreja. A paz do Senhor Jesus, amém, para os nossos amados irmãos que estão conosco nesta noite. Eu louvo e engrandeço ao meu Deus, o Rei de Israel, Deus de Abraão, Deus de Isaac e o Deus de Jacó, que tem feito infinitamente mais para conosco nesta noite, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Quero falar hoje, nesta noite, a respeito de favor imerecido, né? O Senhor, Ele é verdadeiramente aquele que se entregou por nós, e essa graça tal nós não merecíamos. Então nós temos um favor que vem do céu, e esse favor nós não merecíamos. Amém? Eu quero começar aqui com o versículo de João, o evangelista, capítulo 1, versículo 14, que vai dizer assim: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e verdade. Amém? Unigênito, aleluia, como unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Esse é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa graça, a graça de Deus significa um favor imerecido para cada um de nós. Quando aceitamos Jesus como Salvador, Deus derrama sobre nós a sua graça. Não merecíamos a salvação, o perdão e o amor. Esse amor de Deus, mesmo sem merecer, Deus nos dá incontáveis bênçãos. A graça é um dom, um presente de Deus para aquele que tem fé em Jesus Cristo. Quando nós compreendemos e recebemos a graça, nós ganhamos novas forças para viver a vida com confiança e esperança. Amém? Glórias a Deus. Enquanto nós louvávamos o Senhor, Ele colocou no meu coração essa palavra. E eu quero dizer a você, eu não sei quantos já foram criados na roça e viram como amansa os cavalos ali na roça. Na roça coloca um cavalo num círculo, no curral, e vai com o chicote rodando, e o cavalo vai correndo em volta do curral, e na medida que o cavalo vai correndo, ele embala, e aquele que está domando o cavalo segura a corda, e a corda ela está na boca do cavalo, e o cavalo, com a dor daquela corda na boca, ele para. E assim é repetida várias e várias vezes. Quando o cavalo ele já passou por essa etapa, o domador agora sobe em cima do cavalo. E o cavalo esbraveja, e o domador mete a espora na costela do cavalo, e ali na virilha do cavalo, e o cavalo ele vai sendo machucado a cada braveza, a cada ato de rebeldia, o cavalo é esporado. Então,
quanto mais o cavalo ele se esbraveja, mais ele sofre. E às vezes, amados irmãos, nós temos passado por situações como a situação que o cavalo passa na sua doma. Como assim, pastor Carlos? É que o Senhor, ele nos deu de graça. O Senhor, ele tem derramado das suas bênçãos, do seu poder, da sua unção. E às vezes nós temos sido um para com os outros, derramado e dado, e a cada momento a gente dá mais e mais. E quando a gente abençoa outra pessoa, é um favor que a pessoa está recebendo, um favor imerecido. Porque ninguém tem obrigação, não é uma obrigação ser bom para com o outro, mas sim um ato de amor para com Deus. Então, aquele que recebe o carinho, o amor, ele, em contrapartida, ele tem que também, aquilo que ele recebeu, ele tem que dar. Mas muitas vezes, as pessoas que recebem de graça têm sido como um cavalo indomável, que quanto mais a graça vem sobre ele, mais ele pula, mais ele dá coisa, mais ele se rebela. E ele sofre mais por causa disso. Quando nós entendemos que essa graça salvífica do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela veio para nos resgatar, e ela não tem preço, o preço já foi pago ali na cruz do Calvário por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós, como humanos, nós não teríamos condições de pagar essa dívida, mas o Senhor pagou essa dívida por nós. Essa dívida, que dívida é essa, pastor Carlos? Os nossos pecados, os nossos delitos. O Senhor, o Deus, aleluia, Filho, Ele pagou por mim e por você. Então nós precisamos entender que essa graça salvífica, ela veio do céu como um favor imerecido. E a cada dia, amados irmãos, a gente olha muito os filhos, né? Eu tenho visto quantos pais têm sido assim bons para os seus filhos. E de tão bons que os pais têm sido para com os filhos tratam os pais como bobo. E às vezes os filhos olham para os pais e dizem assim: nada sabe. Já passou a época dele, hoje nós estamos vivendo uma outra época. Ele não sabe nada do que nós estamos fazendo. Ledo engano. Os pais, eles têm experiência de vida, eles têm vivência, e nós precisamos olhar para as pessoas mais velhas, ter carinho, amor e dedicação para com elas. Nós precisamos aprender isso. E a cada dia, quanto mais você se une a essas pessoas que são mais velhas, são o pai, a mãe, o vovô, a vovó, o titio, a titia, essas pessoas têm verdadeiramente um ensinamento farto de vivência, um ensinamento a respeito de tudo que eles passaram, e nós sabemos que nem tudo que eles passaram nós vamos passar, mas nós vamos tirar deles ali um conhecimento inigualável. Nós precisamos entender isso. E às vezes nós não queremos entender. E quando nós não entendemos esse favor imerecido, porque imagina quando um pai e uma mãe tem um bebê, o pai e a mãe é igual o passarinho, né? O passarinho, ele prepara ali um ninho, fica o pai e a mãe intercalados, um busca um graveto, outro busca um capim, e quando chega o estágio final de fazer um ninho, eles arrancam as penas do próprio peito para amaciar o ninho direitinho ali, botar os seus ovos e ali ter os seus filhotes. E a cada dia depois que bota os ovos, eles aquecem os ovos até que chegar o dia da choca, que os filhotes saem dos ovos. E naquele determinado tempo, amados irmãos, o pai e a mãe intercalam. Um busca o alimento para dar para os filhotes no ninho. Enquanto os filhotes
estão ali empenujando, quando já está pronto para voar. E eles foram bem cuidados pelos seus pais, nada faltou para eles. Assim é o papai e a mamãe. Quando começa a namorar, já começa a projetar, ter os filhos. Há um planejamento. E o pai e a mãe já fica ali indo ao médico, quando chega um determinado tempo de fazer a ultrassonografia, ver se é menino, se é menina, para pintar o quarto da cor, aí para comprar o berço também, comprar as fraldas, comprar também o vestidinho, ou se não o shortinho, o sapatinho, a sandalinha. O pai e a mãe ficam todo bobo o tempo inteiro. E quando as crianças já estão ali, como se diz assim, planejado, está 9 meses na barriga, a mãe vai alisando a barriga, conversando com o filho, o pai também ali do lado da mãe, alisando a barriga, a criança mexendo na barriga, a mãe canta louvores para a criança que está na barriga. É uma coisa assim, sem igual, é algo assim, como eu posso dizer, transformador. E depois que o filho nasce, o pai e a mãe levam para casa. A cada momento a mãe está amamentando, a mãe está preparando uma mamadeira. E quando chega uma época que larga o peito, tem o NAN 1, NAN 2, o leite caro toda a vida, o pai e a mãe faz das tripas coração para adquirir aquele leite, fralda, cuidado durante a noite, acorda várias vezes durante a noite para ver se o filho está soluçando, para ver se o filho está com frio, se o filho está com dor de barriga. É uma choradeira danada a noite inteira, mas o pai e a mãe estão sempre ali do lado do filho. E a gente vê, na hora que começa a andar, engatinhar, cair os tombos, né? A mãe, o pai pega, quem será que ele vai chamar primeiro? Mamãe, papai? E aquela alegria imensa, a cada dia uma novidade, quando nascem os primeiros dentinhos, quando dá o primeiro banhozinho, quando o embrigo vai cair, todo um preparativo. Mas nós precisamos entender que nós passamos por esse processo, e esse processo, meu amado irmão, minha amada irmã, nós não temos assim condições de pagar o pai e a mãe. É um favor imerecido. É algo que Deus colocou nos nossos corações. O filho não tem condições de pagar um pai. O filho não tem condições de pagar uma mãe o que os pais fizeram por eles. Eu amo o meu pai. A minha mãe já faleceu, mas o amor de uma mãe também é insubstituível. Nós precisamos entender que esse favor é imerecido. Conforme diz no Salmo 27, versículo 10, ele diz: o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, ele disse: ainda que teu pai e tua mãe te abandonem, eu, o Senhor, não abandonarei. O Senhor, ele tem cuidado de nós a cada instante, a cada momento, e nós precisamos colocar nos nossos corações que papai e mamãe, nós precisamos colocar nos nossos corações, vovô, vovó, nós precisamos colocar nos nossos corações tudo que nós recebemos do nosso próximo é algo que Deus já preparou de antemão para que nós estivéssemos recebendo. É um favor de Deus, é um presente de Deus. E se nós temos verdadeiramente abraçado a fé, se nós temos esse cuidado para com a palavra de Deus, para com os mandamentos do Senhor, nós precisamos dar valor aos mínimos detalhes. Mas chega um determinado momento na vida da gente, eu lembro, meu amado irmão, minha amada irmã, que também fui moço, né? Fui jovem. E eu lembro que muitas vezes eu estava no exército, estava no quartel, estava no Rio de Janeiro, estava em São Paulo, quando voltava para casa de saudade dos pais. E às vezes a gente voltava para casa, a gente passava pouco tempo dentro de casa. A gente saía para ver um amigo, a gente saía para um lugar, a gente saía para outro, e pouco tempo a gente ficava com os pais. E a gente precisa entender que esse tempo com o pai, esse tempo com a mãe, essa conversa, esse carinho, esse amor, é algo preciosíssimo. E
a gente precisa entender que esse tempo que a gente deixa de ter com eles, esse tempo vai nos fazer falta lá na frente. Nós precisamos valorizar esses momentos com o pai, esses momentos com a mãe. Porque eu vejo assim que pai e mãe é algo assim do sobrenatural de Deus. Algo que é para sempre. Nós precisamos entender, meu amado irmão, minha amada irmã, que esse favor de Deus, ele vai além do amor de pai e mãe. Nós precisamos entender que o Senhor, ele chega a dizer, se o filho pedir ao pai um peixe, de maneira nenhuma o pai vai lhe dar um escorpião. Se o filho pedir um pão, de maneira nenhuma o pai vai dar para ele uma víbora. E Deus, ele chega a dizer, se vós pais sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quem dirá o Pai Celestial? Ele dará muito mais, tudo que vocês pedirem a Ele. Então, peça, segundo a palavra, o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele convence a pessoa do pastor Carlos, a pessoa da missionária Diva, a pessoa do nosso amado irmão José Vidal, também a pessoa da nossa diaconisa da Cília, dos amados irmãos que estão conosco. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo, ele prepara o caminho para que nós possamos andar nele. Sempre quando eu acordo de manhã, eu falo com o Espírito Santo, Espírito Santo, eu preciso de uma direção. Qual é a melhor direção? A gente precisa de direção do nosso dia a dia. Porque, como eu falei com os amados irmãos, quando nós estávamos na casa dos nossos pais e viajávamos para longe, para trabalho, para moradia, para alguma coisa assim, e voltava para a casa do pai, a gente ficava pouco tempo lá, mas o necessário era ficar a maior parte com o pai e com a mãe, recebendo instrução. Lembro que já aqui no Rio de Janeiro, às vezes eu estava num processo assim de ansiedade, um processo às vezes com algumas dificuldades, e eu voltava para Carandaí, ali em Minas Gerais, para ver minha mãe. Quando chegava ali na minha mãe, um abraço, o carinho, o aconchego da minha mãe, a comidinha caseira, aquilo recarregava as minhas baterias. Eu voltava com força total para o Rio de Janeiro, para o que der e vier. Então, assim também é o nosso Pai Celestial. Nós temos esse favor imerecido. E a Sagrada Escritura, ela diz assim que nós éramos ainda pecadores quando o Senhor nos escolheu. Nós fomos alvos da graça de Deus. E não pense você que é fácil estar aqui na frente desse púlpito, conforme a missionária Diva esteve aqui louvando, engrandecendo o nome do Senhor, e conforme o pastor Carlos está aqui trazendo essa palavra. Porque muitos têm essa vontade no coração de estar aqui, ou até mesmo sentado nos bancos ou nas cadeiras da igreja, mas é só vontade, não consegue, porque há uma necessidade de arrependimento, há uma necessidade de nós estarmos buscando a orientação do Espírito Santo de Deus. Então, as coisas desse mundo, elas têm aflorado a nossa pele, ela tem aflorado o nosso entendimento, e o adversário de nossa alma, assim como eu disse a você, que haveria uma necessidade de ficar mais com o pai e com a mãe, e a gente saía mais para os outros afazeres do que estar ali com o pai e com a mãe. Assim é também nos dias atuais, estou falando espiritualmente agora, que há uma necessidade de nós ficarmos com o nosso Pai Celestial. Há uma necessidade de cada um de nós ter uma comunhão com o Pai Celestial.
há uma necessidade de nós estarmos se fazendo presente na sua casa, mas há uma dificuldade muito grande. Tem vários impedimentos para que as pessoas não estejam na presença do Senhor. Então, é algo assim, estar aqui neste momento, estar dentro da casa do Senhor, é algo assim, como eu posso dizer, sobrenatural. É algo do coração de Deus. É algo assim, que eu posso dizer a você que não tem preço que pague. Porque quando eu não estou aqui, ou a missionária Diva não está aqui, nós sentimos uma falta tão grande, parece que tem um vazio no nosso ser. Parece que a semana não é e não será a mesma coisa. Nós precisamos entender e ter essa necessidade de estar na presença do Senhor, de buscar ao Senhor, porque tem um louvor que ele fala a respeito de um vazio tão grande, né? Ele vai falar que a pessoa, ela caminhou, ela foi para muitos lugares nesse mundo, e indo para um lugar, indo para outro, mas a sua vida era um eterno vazio. Era algo assim que a pessoa chorava tanto, não tinha como preencher o seu vazio. Mas naquele momento que encontrou a casa do Senhor, naquele momento que encontrou a presença santa do glorioso Deus de Israel, aquele vazio foi preenchido. E esse louvor ele fala a respeito da eterna procura. Uma vida cheia de um vazio tão grande. A pessoa vai para um baile, a pessoa vai num jogo de futebol, a pessoa vai numa praia, a pessoa vai num lugar, a pessoa vai no outro, ela vai num lugar lá. Talvez ela saia na sexta-feira e só volta na segunda de manhã. Mas ainda assim está vazia. Aquele vazio não preencheu. Então há uma necessidade de preenchimento. E esse preenchimento, amados irmãos, é somente o Espírito Santo. E as Sagradas Escrituras, ela diz a respeito desse vazio, porque foi cortado a nossa presença, ou melhor dizendo, a presença de Deus na nossa vida quando Adão pecou. Adão pecou e a Bíblia fala que em Romanos capítulo 3, versículo 23, que ali foi cortado o pecado. Fala a respeito de uma separação, a respeito de algo que não deveria, mas que aconteceu. Romanos capítulo 3, 23. Deixa eu buscar aqui que fugiu o texto da minha mente. Romanos 3, 23, ele vai dizer assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. E a gente sabe que Adão, ele pecou. E quando Adão pecou, ele foi expulso do jardim do Éden. E ali, quando ele foi expulso do jardim do Éden, havia a necessidade de reconciliação. Amém? Então, em Romanos capítulo 6, versículo 23, vai dizer: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o homem pecou. Aqui em Romanos capítulo 5, a partir do verso 2, diz assim: que pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou por todos os homens, por isso que todos pecaram, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é
a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um a morte reinou, por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida, por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre os homens para a justificação da vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por isso Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, o que eu, aleluia, estou trazendo para vocês é que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Através da entrada de Jesus no mundo, pelo Pai, através da entrada do Filho de Deus, porque em João capítulo 3, versículo 16, vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, é pela graça, e essa graça não é algo que nós podemos pagar. Essa graça não tem como você dar o teu carro, não tem como você dar a tua conta bancária. Essa graça não tem como você dar um filho seu. Essa graça não tem como você dar a sua esposa. Essa graça, ela é um favor imerecido. Então nós precisamos receber de Deus o que Ele nos deu de graça. Não tem como nós fazermos esforço tal para receber essa graça. Deus está chegando até a minha pessoa, chegando até a tua pessoa, falar: olha, eu estou te dando esse presente. Esse presente você não merecia, mas eu quero que você receba, para que você tenha a vida eterna. Então Deus, Ele tem feito isso conosco, e nós nos alegramos no Senhor, no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, no Deus de Israel, por causa desse favor que Ele tem dado a cada um de nós. Às vezes a gente tem olhado muitas pessoas. Eu tenho batido muito nessa tecla e eu preciso bater porque o Espírito Santo, ele tem falado comigo. A gente vê muitas pessoas buscando aí subterfúgios. Às vezes é uma água em cima do rádio, talvez é um galho de arruda, talvez é uma cruz na porta, talvez é uma ferradura no portão ou numa porta, talvez é sal grosso. Muitas coisas as pessoas têm usado como amuletos. É olho de boi, como se diz, é brasa de fogo dentro de um copo d'água. São muitas coisas, mas eu quero te dizer que o favor de Deus é no abrir e fechar de olhos. A graça salvífica não tem como eu pagar. Diz o Senhor, através da sua palavra, que a nossa vitória ela já foi cravada ali na cruz do Calvário. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele morreu pelos nossos pecados. Nós não temos mais que fazer esforço algum, ou comprar indulgências, ou
andar com roupa velha, ou qualquer coisa que você venha fazer, não tem como você melhorar a tua vida. A única coisa é arrependimento. A única coisa é adorar a Deus. A única coisa é servir, observar os seus mandamentos. Então nós precisamos a cada dia, meu amado irmão, minha amada irmã, não sei qual foi o teu pecado, não sei qual foi as consequências também do teu pecado, mas eu quero dizer para você que não existe pecadinho nem pecadão. Tanto para um pecado que alguém considera pequeno ou que alguém considera grande, o mesmo sangue de Cristo que foi vertido ali na cruz do Calvário, ele foi pago para tanto um pecado que você considera pequeno como um pecado que você considera grande. Eu quero te dizer que é só através de uma palavra que você diz para Jesus, você fala para Jesus: Jesus, eu estou ouvindo o pastor Carlos dizer que é pela tua graça, e é pela tua graça que eu me arrependo dos meus pecados, é pela tua graça que eu te peço perdão, Senhor Deus de Israel, pelo que eu fiz ao meu próximo, ou pelo que eu fiz à minha esposa, ou ao meu filho, ou a quem quer que seja. Eu venho me arrepender diante do Senhor. Se eu defraudei alguém, eu venho te pedir perdão. Se eu fiz alguma coisa que não agradou o teu coração, eu venho te pedir perdão. E nós confessamos os nossos pecados diante do Senhor, dizendo ao Senhor: olha, Senhor, eu venho diante do Senhor renunciar às alianças que eu fiz com o mundo, seja as alianças com as trevas, seja a aliança com o diabo, ou com Satanás, ou a aliança com esse ou com aquele, seja qualquer aliança que você fez com alguém, fala que essas alianças sejam quebradas, e eu quero me aliançar com o Senhor. A minha aliança é contigo daqui para frente. Eu faço verdadeiramente algo que verdadeiramente vem dentro do meu coração a respeito de arrependimento. Eu não quero mais viver a vida que eu tenho levado, mas eu quero ter um encontro real com o Senhor. E você fala com o Senhor: olha, se meu pai ou minha mãe, ou se alguém fez um pacto ou aliança com alguma coisa, eu também renuncio. A minha aliança é com o Senhor. Eu te considero como meu Senhor e Salvador. Eu considero o Pai, o Filho e o Espírito Santo o único caminho para a minha vida. A partir desse momento, meu amado irmão, você renuncia às obras das trevas, você renuncia o pecado, você renuncia tudo que não presta desse mundo, e você agora tem uma aliança com Deus. Você fala: Deus, já que eu renunciei tudo do mundo, e agora quero que o Senhor faça morada no meu coração. Eu quero que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida, e que eu jamais me afaste da tua presença. Eu quero ser teu. Eu quero morar no céu contigo. Você terá uma aliança com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Essa obra salvífica, essa graça que o Senhor trouxe, agora você receberá. E os anjos do Senhor, eles te guardarão, e você será protegido e guardado por Deus todos os dias da tua vida. Diz a palavra do Senhor, amados irmãos, que o inimigo sairá por um caminho contra ti, mas por 7 ele terá que fugir. Diz a palavra do Senhor que contra aquele que tem unidade com Deus, aquele que se uniu com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo, não vale encantamento contra a vida dele. E ele agora é protegido, ele agora é guardado, ele é revestido pelo sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, essa é a palavra da cruz, essa é a palavra a qual fala a respeito da graça. Essa graça que nós não merecíamos, porque o Senhor disse que Ele nos encontrou quando nós estávamos mortos nos nossos delitos, no nosso pecado. E Ele, com seu favor,
esse favor que veio do céu. Ele nos resgatou e nós somos ovelhas do seu rebanho. Amém? Então que seja aí uma bênção essa palavra sobre a tua vida. Aqui em Romanos capítulo 3, versículo 24, diz assim: sendo justificado gratuitamente por sua graça, por meio da redenção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por meio dessa redenção que há em Cristo Jesus. Então, a redenção em Cristo Jesus para a minha vida e para a tua vida. Quando nós falamos de redenção, nós falamos a respeito de nos render à sua palavra, nos render a tudo aquilo que Ele tem preparado para cada um de nós. Então que venhamos nos render a Ele, ao único e Senhor e Salvador de nossas almas. Também em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, vai dizer assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então o Senhor aqui, Ele traz, através dessa palavra de Efésios, Ele está dizendo: não há glorificação no homem, a glória é de Deus. Ele diz que isso é dom de Deus, isso não vem do homem para que ninguém se glorie, é da parte de Deus, é um dom, aleluia, que o Senhor Deus de Israel, Ele tem dado a cada um de nós, e nós precisamos conceber, nós precisamos receber. Também em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1, vai dizer: portanto você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Então, nós precisamos nos fortalecer, nos fortificar nessa graça que há em Cristo Jesus. Nós precisamos tomar dessa graça como que fosse uma vitamina do nosso dia a dia. Como assim, pastor Carlos? Conforme nós já falamos no início. E também falamos a semana passada a respeito de estar em Cristo, porque está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, 58, seis firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque o vosso trabalho, ele não é vão no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, estejamos nos fortificando nesse Senhor, nessa graça, aleluia, que vem do trono da graça de Deus. Também Tito, capítulo 2, versículo 11, que vai dizer assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Todos os homens têm a oportunidade de abraçar, de tomar essa graça para a sua casa, para a sua vida, para os seus. Nós precisamos a cada dia falar assim: eu preciso, Senhor, da tua graça. Então todos os homens, não é somente para um, mas é para todos os homens, essa graça salvífica do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, vai dizer: mas ele disse: minha é a graça, e suficiente é você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Então, ele diz: mas ele me disse: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Eu tenho falado a respeito dessa palavra há muito. Como assim, pastor Carlos? Ele está dizendo: minha é a graça, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais. Então, a graça é do Senhor. E Ele está dizendo para nós nos gloriarmos na nossa fraqueza. Portanto, me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Às vezes a gente fica achando que nós somos fortes demais. Eu estava falando isso também a semana passada. Quanto mais nós nos sentimos fortes, é como se nós estivéssemos numa areia movediça, se mexendo. E quanto mais nós nos mexemos na areia movediça, mais nós nos afundamos. Assim,
foi com Pedro. Pedro, ele estava dentro do barco. Ele sai da sua zona de conforto. Ele fala: se tu é o Cristo da cruz, se o Senhor é o Cristo, fala para que eu vá até o Senhor. E ele diz: venha. E quando Pedro estava caminhando na sua direção, Pedro começou a afundar. E Jesus repreende ele, fala assim: seja crente. Como Jesus fala, seja crente e não nécio, não descrente. Nós precisamos entender que Pedro ali naquele momento ele começa a afundar. Porque quando nós nos entregamos, nós falamos, nós não temos força, nós nos rendemos, nós nos entregamos, porque esse assunto, essa conversa, essa situação, ela está além de mim. Essa situação difícil, essa doença, essa conta, essas situações que têm se levantado, está além de mim. Mas eu tenho um Deus que tudo pode. E a gente começa a orar, e a gente deposita em Deus tudo aquilo que temos passado. Quando nós falamos com Deus, Deus, Ele recebe da minha vida e da tua vida, conforme está aí em Mateus capítulo 28, versículo 11, ou melhor dizendo, 11, 28, né? 28, 11 do 28 ao 30, o Senhor, Ele vai dizer dessa maneira, preste bem atenção no que o Senhor fala. Ele diz assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando nós colocamos sobre o Senhor as intempéries da nossa vida, aquilo que nós não estamos conseguindo mais dominar, carregar, e quanto mais a gente mexe naquilo, mais difícil fica. Pedro, quanto mais ele se mexia, mais ele afundava. É como se fosse uma marreta jogada dentro de uma água. Ele submergia. E ele diz: salva-me, Senhor. O Senhor estendendo as mãos. Agora Pedro, ele é salvo pelo Senhor. O Senhor tem a mesma compaixão de nós. Ainda nessa noite, eu não sei o que você está passando, não sei qual é a tua luta. Eu não sei o que está dentro do teu coração, não sei o que você tem clamado a Deus, mas clama no íntimo do teu ser, conversa com Ele, fala: Deus, olha, tem acontecido assim, eu já fui desenganado pelos médicos, Senhor, eu já tentei por ambos os lados, Senhor, mas ninguém me ajuda, essa situação está verdadeiramente me sufocando. Cada um de nós podemos conversar com Deus da forma que nós achamos necessário falar com o Pai, e Ele ouvirá o nosso clamor, Ele ouvirá a necessidade de cada um. Então que venhamos em nome de Jesus Cristo falar: Senhor, olha, eu tenho passado por situações dificílimas. Essa situação tem sido insustentável. Mas eu creio na tua palavra. Eu creio que o Senhor entrará com poder, entrará com grande glória na minha vida. E tudo que eu tenho passado, Senhor, vai ser conforme uma tempestade. E como diz a tua palavra, vem a tempestade, mas depois da tempestade vem a bonança. E essa bonança, ela virá por causa da misericórdia do nosso Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, não adianta se debater, não adianta achar que nós somos os bambambãs, não. Nós precisamos da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Atos dos Apóstolos também, no seu capítulo 15, versículo 11, vai dizer assim: de modo nenhum cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, assim como eles também, de modo nenhum
cremos que somos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus, assim como eles também. Glórias a Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Assim, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Haverá, aleluia, no trono da graça de Deus, ajuda para aquele que tem os seus momentos de necessidade. Ninguém, aleluia, é autossuficiente. Todos nós necessitamos da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há uma necessidade de nós buscarmos socorro, aleluia, no trono da sua graça. Então, não resiste a essa palavra, mas esteja buscando aí o teu socorro no Senhor. Também, Números capítulo 6, versículo 25. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça, que haja graça da parte de Deus sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu lar, em nome de Jesus. Amém? Efésios capítulo 4, versículo 7. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Jesus Cristo. Também Tiago capítulo 4, versículo 6. Mas ele nos conhece graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então, te quebranta diante do Senhor e fala: eu necessito, Senhor. Aleluia. Romanos capítulo 6, do seu versículo 14 ao versículo 18. Pois o pecado não dominará, porque você, aleluia, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E então, vamos, aleluia, pecar, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. De maneira nenhuma. Não sabemos que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, torna-se escravos daquele, aleluia, a quem obedece, escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça. Amém? Glórias a Deus. Mas a graça de Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma do ensino que lhe foi transmitida, vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Aleluia, glórias a Deus. Romanos 11, 6. E se pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse a graça, já não seria a graça. Amém? Então, é algo para nós colocarmos dentro do nosso coração. Às vezes nós estamos buscando resultados, e esse resultado que nós tanto buscamos, ele já foi operado na cruz do Calvário. Esse resultado que você tem aí buscado de uma forma a dar o seu sangue, a forma a dar a sua vida, Jesus já deu o seu sangue, a sua vida por nós. Nós precisamos receber da sua graça, do seu poder, da assunção, do seu sobrenatural. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, nós precisamos nos desvencilhar das coisas que estão nesse mundo. Muitas vezes nós olhamos e vemos tantas coisas deste mundo que estão agarradas em nós. Parece que nós algemamos as coisas desse mundo em nós. Nós precisamos deixar com que as coisas desse mundo se tornem nada para nós. Assim como o apóstolo Paulo disse, ele diz assim: eu considero as coisas desse mundo como um refúgio, como nada, como esterco, porque eu tenho o conhecimento da grandeza do meu Deus. Ele fala desse jeito, o apóstolo Paulo. Nós precisamos aprender
olhar para as coisas desse mundo, falar que essas coisas venham se desvincular da minha pessoa, que eu esteja livre para com Deus, que eu esteja livre para a sua obra, que eu esteja livre como instrumento para fazer o seu querer, a sua vontade, que eu venha verdadeiramente ter uma mente sã para com o meu Paizinho do céu. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por esta noite. Muito obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, pelo Teu grande amor, pelo Teu grande poder. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, fortalecido, e a Tua boa mão, ó Pai, tem sido a diferença, Senhor Deus, em nós. Nós, aleluia, te agradecemos por essa graça imerecida, Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tomou o nosso lugar ali na cruz do Calvário. Nós é que merecíamos morrer, mas o Senhor morreu em nosso lugar. Nós é que merecíamos ser crucificados, mas o Senhor foi crucificado no meu lugar. Assim, Pai amado, nós, aleluia, não temos como te agradecer, porque nós temos tido, Senhor Deus, alegria, Senhor, do nosso dia a dia, porque o Senhor tem nos fortificado, Pai, porque a Tua boa mão tem pego, Senhor, nas nossas mãos, ó Pai, ensinado o caminho. Nos ajuda, Senhor Deus, a cada dia, a cada instante, Pai, a nós estamos, Senhor Deus, fazendo o Teu querer, o Teu efetuar. Esteja nos lavando, remindo, transformando. Deus, esteja, Senhor, nos ajudando, ó Pai. Pai amado, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, ó Deus, e nos ajuda, Pai, para que possamos, ó Pai, cada dia, cada instante, Pai, ir muito mais além. Que seja o Senhor conosco, ó Pai, que seja, Senhor Deus, a Tua boa mão, Pai, a estar fazendo toda a diferença. Muito obrigado, ó Deus, por essa noite. Muito obrigado, Senhor Deus, pelos Teus filhos e filhas, Pai. Que o Senhor venha fazer infinitamente mais do que nós temos pedido e pensado, em nome de Jesus. Amém e amém. Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam: amém. Se Deus é por nós, quem será? Até aqui, nos ajudou, Senhor. Por causa disso, eu e minha casa serviremos, operando Deus. Maranata, a salva de palmas para o Senhor Jesus. Amém? Glórias a Deus. Está terminado.